Bom dia, habitantes do mundo maravilhoso dos selos. Eu sei que já tem 40 vídeos no canal e muitos já têm acompanhado, assistido. Esse vídeo é um pouco diferente. Em vez de mostrar selos, em vez de fazer um apanhado de algum tema cultural que a filatelia esteja cobrindo, né, com seus selos, com suas imagens, eu vou falar um pouco sobre colecionismo. O que eu tenho percebido? Já faz 2 anos que eu venho colecionando e alguma coisa a gente vai aprendendo. E eu gostaria de repassar, então, essas reflexões. Eu tenho visto que trocas é uma coisa bastante difícil da gente fazer. Por quê? Geralmente, o colecionador ele está interessado num determinado tema. Então, hoje é muito comum temas relacionados ao escotismo, relacionados a animais, vegetais, meios de transporte, enfim, esse tipo de assunto. Existe ainda aqueles que colecionam por país. Esses geralmente têm um álbum, né, os mais organizados, né, porque há alguns, como eu, que simplesmente juntava os selos e colocava lá, né, identificava o país e pronto, colocava no classificador. Eu acho até que esse perfil é o que domina. Mas os mais organizados têm o álbum e organizam esses selos por data, né? Eu tenho o Brasil feito assim e agora comecei a fazer um álbum de China, devido ao grande número de selos que eu acabei recebendo. Hoje eu acho que passa de 1.000 selos que eu tenho da China, nesses intercâmbios aí culturais, trocando cartão postal por amostras de selos que os jovens de lá, né, gostam muito, né, de receber os cartões com o nome deles, e eles acabam me mandando cartas de agradecimento e tal, e com alguns selos dentro. E com, né, tenho aumentado bastante a quantidade de cartas, acho que já chega a 50, e eu mandei também, né, essa mesma quantidade para lá de cartões, ou também pequenas amostras de selos brasileiros, mas como lembrança, porque não são colecionadores, né? Então acabei fazendo um álbum de China também, organizado por data. E no mais, eu percebi o seguinte: a gente acaba tendo uma série de selos que são antigos, que a gente buscou, viu que a data é interessante, né? No meu caso, eu estou agora me dedicando mais a esses selos mais antigos, né, que o pessoal chama de clássicos, que seriam aqueles selos 100 primeiros anos, né, de 1840, 1940, mais ou menos. Esse é o perfil dos selos que eu estou buscando agora. E esses eu estou fazendo álbum. Mas como que eu faço álbum? Eu não vou fazer todos os álbuns de todo o mundo, né? Então isso é muito difícil de ser feito, muito caro e uma tarefa impossível, né? Então o que eu estou pensando? Eu estou fazendo as folhas dos álbuns que eu possuo. Ou seja, se eu tenho um selo de 1922 da Áustria, eu vou lá no catálogo, vejo se aquele selo corresponde a alguma série, se a série, se eu tenho a série completa ou algum selo só daquela série, eu faço o álbum com aquela série e procuro colocar algum, já se for necessário preencher, se a série for pequena, eu preencho aquela folha com alguma ilustração e já coloco mais alguma outra série que fique na sequência daquela, né, emissões que estejam antes ou depois daquela série, só para preencher a folha. E aí imprimo a folha e coloco esses selos fixados que eu estou utilizando agora, os sleeves, que eu já comentei aqui, que são aqueles saquinhos plásticos feitos especialmente para selos, né, que eles são produzidos basicamente para manuseio do selo, para a gente não usar a mão direto no selo, então coloca dentro daquele saquinho, né? E aquele saquinho é de um plástico que não agride o selo.
Só que eu percebi que aqueles saquinhos são muito baratos, os sleeves, e podem muito bem substituir o material semelhante à Ravid. E ainda com uma vantagem, porque como eles são saquinhos, eles preenchem melhor os selos, eles fixam melhor. Então, a chance do selo se deslocar na folha do álbum é nula. Enquanto o Ravid ainda ele pode cair, né? Porque ele, na realidade, dos lados, ele é livre, né? Ele, ele ele não fixa, né, nas três pontas o selo. Já o saquinho sim, né? Ele fica dentro. Então eu vejo essa vantagem no sleeves. Então essas são as coisas que eu tenho visto ultimamente, né? A dedicação a esses modelos de coleção, que é o modelo temático que tem predominado. E aí, como eu estava colocando, é difícil a gente, com esse modelo, fazer trocas, porque tu vai ter que encontrar um outro sujeito que tem aquele mesmo tema e aí juntar uma quantidade de selo que tenha valor, vamos dizer assim, suficiente para que tu pague o porte, somente para a Europa ou para um país da Ásia, é quase impossível, né? Tu vai juntar 100 selos de um determinado tipo, não é impossível, não é, mas é muito demorado, né? E ainda vai ter que achar 100, 200 selos que aquele outro colecionador lá temático não os tenha, e ele tem o mesmo tema de você. Então, eu vejo bastante complicado. O que a gente acaba nesse formato de coleção é comprar esses selos, né, e adquirindo na medida que a gente pode. Já a coleção genérica, né, de um país qualquer, eu te mando 100 selos do Brasil e tu me manda 100 selos da Índia. É possível. Embora ainda tenha essa questão, né, de que muitos... Eu estava agora conversando com um colecionador indiano, e ele queria, quero selos bonitos, grandes, coloridos, com estampas temáticas variadas, e eu quero que tu me mande, eu te mando esse tipo de estampa e você me manda igualmente. Então já complica bastante isso, né? Porque geralmente quando a gente tem um lote, esse lote não é necessariamente daquele formato de estampas, né, grandes, temáticas, enfim, eu achei uma dificuldade grande de fazer esse tipo de troca com, e é muito comum a gente ver nos grupos de troca esse tipo de exigência, né? Então é outra questão para a gente pensar. Eu estou me identificando agora, me aproximando aqueles velhos colecionadores que procuravam ter um pouco de cada país, né, mas sempre privilegiando aqueles selos mais antigos, aqueles selos desse período que eu estava falando, dos 100 primeiros anos das emissões postais. Muitos vão dizer, mas são selos feios, são selos, a maioria é número, é brasão, é foto de rei, rainha, imperador, esse tipo de propaganda, né, das monarquias. Mas eu me interessa o valor histórico mesmo desse tipo de selo. Eu acho que ele tem que ser preservado. E quanto à questão de preço, eu tenho percebido que até em razão, né, da preferência mundial ser os temáticos, esse tipo de selo tem caído de preço também, ele não tem mais valor, né, agregado muito grande, são raras exceções. Então se consegue muito selo desses 100 primeiros anos a valores irrisórios, fáceis de obter. Né? Se compra até em centos, em milhares, eu já comprei um milheiro de selo clássico. Né? Então, isso tem facilitado também a minha coleção e, ao mesmo tempo,
é um desafio, porque saber de que lugar é aqueles selos, enfim. E é uma coleção mais complexa, né? Porque tem pequenas nuances que fazem a diferença entre um ano e outro. Às vezes até um filigrana, às vezes é um papel. Então, às vezes detalhes não muito facilmente observáveis. Então é isso. É um desafio que eu estou tendo agora. Então, gostaria de deixar esse registro de como é que é a minha coleção. Aos poucos eu vou mostrando, então, o que eu vou obtendo. E eu gostaria que vocês expusessem também as suas coleções, mostrassem o que vocês estão colecionando, quais os temas. Enfim, eu acho que a gente tem que conversar mais nesse grupo, coisa que a gente tem visto algumas pessoas fazendo, mas nós temos hoje 2.000 inscritos já no grupo. E tenho visto que não passa talvez de 50 o número de pessoas que têm realmente colocado alguma coisa. Parece que o pessoal vai para a internet só para vender os selos, né? Essa é a impressão que eu tenho, porque os grupos de venda e os de troca até crescem, né? E eu não sei por que esse nosso grupo também o pessoal não está colocando selos para trocar. Eu vou começar a colocar mais selos também para oferecer para troca, embora com essas dificuldades, né? Porque eu não tenho muitos selos temáticos, então eu agora estou privilegiando os clássicos, então eu certamente quando tenho alguma coisa vai ser desses selos mais antigos. E aí tu não junta 100 selos para trocar numa carta, né? Essa é outra questão. Mas o pessoal que coleciona assim genericamente países e tal, acho que podia usar mais esse grupo aqui, né? Eu tenho visto, temos muitos portugueses aqui participando e poderiam também expor mais como é a situação na Europa, né, da filatelia, enfim, como é que está no seu país, essa, esse, esse momento, vamos assim, que a filatelia está crescendo. Não vamos me estender mais, eu acho que para um domingo já é uma, uma pequena conversa que a gente está tendo, e espero que vocês gostem desse formato de vídeo. Eu posso fazer outros, até abordando outros assuntos, enfim. Coloquem aí o que vocês acharam desse formato de conversa. Tá? É quase uma mini live, certo? Muito obrigado e até a próxima.